E era-lhe necessário passar por Samaria. E era-lhe necessário passar por Samaria. Repita comigo, necessário. Pode tomar o seu assento, eu não sei. Uma palavra que Deus tem colocado no meu coração. Eu preguei essa mensagem quando eu fui à igreja, eu fui convidado. E refletindo sobre ela, eu senti o mover de Deus para eu estar ministrando nessa noite. Depois já foi confirmada através da palavra que nosso pastor Edilson trouxe. Interessante, por que eu li a porta da fonte? E eu ainda vou trazer a campanha das 12 portas de Jerusalém. Falar sobre as reformas. Reformar as portas. Reformar os muros. Vou trazer aí. Mas hoje vamos falar, focar principalmente aqui nessa porta, a porta da fonte. Nós sabemos que Neemias foi ali autorizado pelo rei Artaxerxes, bem esquisito. Mas ele foi autorizado por ele, recebeu o aval para voltar para sua terra, para poder reconstruir os muros e reformar as portas. E na direção de Deus ele foi delegando a cada um a responsabilidade de reformar uma porta. E cada pessoa que ficava responsável, a tribo que ficava responsável pela porta, também reconstruía o muro daquela parte. São 12 portas, só que nós vamos falar da fonte. Louvado seja Deus. E o interessante, eu vou frisar nesse ponto, não vou entrar muito em detalhe porque não é o propósito. Mas o interessante é que nunca que nós construímos a porta antes do muro. Natural é nós construirmos o muro, as paredes, depois a porta. Para nós é no mínimo estranho isso. Reconstrua primeiro as portas. Reconstrua as portas. Tudo na Bíblia nós sabemos que tem um sentido e Deus querendo dizer algo a nós. Tudo. E eu entendi que Deus estava mostrando ao povo. O povo sempre foi preocupado ali com a invasão dos inimigos. Porque os inimigos eram culpados do muro estar em ruína e as portas queimadas. Então, o foco deles principal deveria ser os muros. Porque o que é maior, o muro ou a porta? O muro. Mas Deus fala, vai reformar primeiro a porta. E porta fala de decisão. Decisão pessoal. Aquilo que entra, aquilo que eu permito entrar e aquilo que eu boto para sair. Eu permito sair. Porta é decisão. Então nós percebemos que o maior interesse de Deus não é te proteger dos invasores, dos inimigos. Porque se você teme a Deus, Salmos 34 fala que os anjos do Senhor acampam ao seu redor. Os inimigos só invadiu porque Deus tirou a mão e permitiu. Não é a muralha que estava protegendo. Prova disso que estava tudo ali em ruína. Não é a porta, não é toda a segurança que você tem que te protege. É os anjos do Senhor. Por isso que não adianta câmera, não adianta. Tudo isso pode ser feito, pode, como maneira de prevenção. Mas não se preocupe. Quem te guarda é o Senhor. E se é assim que se sucede, nós temos ainda mais uma verdade dita pela palavra de Deus. Aquele que te guarda não dorme. E a lei nem cochila. Ele está acordado o tempo todo para te proteger e te guardar. Então a maior preocupação não era proteger o povo dos inimigos. Não é te proteger dos inimigos. Se você está nele e teme a ele, ele te protege. É natural. Não tem como ninguém te tocar se você teme ao Senhor. Não tem como o inimigo te tocar, te prejudicar,
Se você está no Senhor, não tem como. Mas por que reformar a porta? A decisão. Porque o maior interesse de Deus não é te proteger dos inimigos, mas te tornar resistente e maduro o suficiente para quando ele bater na porta você fechar. Falar aqui, você não lembra? Quando o pecado de estimação bater na porta de novo e falar, e aí, pronto para o próximo embate? Sai para trás de mim, Satanás, aqui você não entra mais. Na minha casa você não entra mais. Porque eu decidi abrir a porta para Jesus. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Eu já abri a porta para ele, não há para mais ninguém. Então é isso, é decisão. O que você deixa entrar? O que você tem deixado entrar na tua casa? E agora eu falo coração, mente. O que você tem deixado entrar na tua casa? Na tua vida? E agora, sobre tudo que Deus já tem falado com você, o que você tem permitido sair, que Deus já mandou sair, você não tirou ainda. Essa porta ela abre e ela fecha. Ela abre para você ou permitir sair algo que Deus está mandando, ou para você fechar para aquilo, a propostas que Deus já te disse para não aceitar. Louvado seja Deus, amém? Podemos ir para João 4. Falar sobre porta da fonte é falar sobre reformar a porta da palavra. A palavra te dá resistência. Reformar a porta da fonte é reformar a porta da convicção. Aqui você não entra, mas por quê? Por quê? Porque eu já estou bem seguro na rocha que é Cristo, e eu sei onde estou fundamentado. Aqui você não entra, eu te conheço bem. Você é o pecado, ou você é o inimigo, e na minha casa não entra. Mesmo que se transmute em anjo de luz, não entra. Então, reformar a porta da fonte é reformar a porta da palavra, a porta da convicção. Eu já disse para os irmãos aqui que quando eu estava preparando esse texto, poucas são as vezes dessas experiências, não é sempre. Mas eu cochilei, estava cansado depois do serviço, antes de pregar. E no momento que eu estava ali cochilando, antes de eu abrir o olho, eu já estava naquele momento mais ou menos acordado, mais ou menos dormindo. Eu ouvi audivelmente, parece que junto com o meu levantar, ainda falta uma porta, a porta do relacionamento. Eu fui e anotei. Era a porta que faltava. Reformar a porta da fonte resulta do teu relacionamento com Deus. Porque Deus nunca vai ter relacionamento com gente com porta aberta. Porque gente com porta aberta não é só Deus que entra qualquer coisa. E Deus não compactua com outros deuses. E nem com você mesmo. Quando a gente se envaidece e quer mostrar para os outros que a gente ora, que a gente faz. Isso também é orar com a porta aberta. É orar para mostrar quem faz. E Deus fala, aquilo que a tua mão direita faz, a esquerda não é para saber. Ora em secreto, que o que você fizer em secreto, teu Pai te recompensará. Mas se você não fizer em secreto, já tens a tua recompensa. A tua recompensa é as pessoas te contemplar, te chamar de orador, abençoado, homem de oração. Mas Deus está olhando? Não, só está interessado que os outros verem. Então, reformar a porta do relacionamento. E é no relacionamento com Deus, com a porta fechada, que nós crescemos, que nós se fortificamos, que nós amadurecemos. E é ali que nós derramamos as nossas lágrimas. Foi falado nessa noite. As nossas mais sinceras lágrimas não são expostas ao público.
mas no secreto, quando ninguém está vendo, e você enxuga para ninguém ver quando sai. Um dia, quando eu estava aflito, cheguei em casa, não contei para Camila, porque eu não queria preocupá-la. O emocional padernado, síndrome do pânico, atacou e atacou legal. Falei, meu Deus, para mim, estou acabado. Eu entrei, cumprimentei ela com um sorriso, aquele sorriso que a gente sabe dar, né? Mesmo quando tá mal, a gente consegue dar uma disfarçada boa. Entrei direto pro banheiro e pela primeira vez eu não tomei banho normal. Eu sei que é anti-higiênico, mas eu deitei no chão do banheiro. Eu chorava de soluçar, de desespero. Meu Deus, o que vai ser da minha vida? O Senhor tem promessa para minha vida, mas eu não consigo me locomover. Isso é como uma paralisia na minha vida. E eu chorava. De repente passou aquilo. Chorava e orava. E eu fui lá, sentei no sofá, abri o YouTube. E quando eu abri o YouTube, de forma aleatória apareceu um hino. E Deus já havia falado no meu coração, isso vai passar. Quando eu abri o hino, por isso me chamou a atenção, estava escrito, vai passar. Eu falei, vou ver o que é. Por incrível que pareça, músico tem esse mau hábito de tocar, mas às vezes a letra não é difícil de entrar. Porque a gente fica tão preocupado em pegar o tom, que às vezes a gente toca uma música 100 vezes, mas a letra a gente não decora. Eu, pelo menos. E nesse dia eu comecei a ouvir aquele hino do Gerson do Filho. Vai passar. E de repente ele começou a cantar essa parte assim, ó. Meu Deus já te viu chorar no canto escondido. Ele te mandou falar que vai. Não vou falar mais nada. Chorei mais um pouquinho, mas dei uma risada de canto e falei, Deus estava me vendo. Era Deus me dizendo, você não estava sozinho. Você estava procurando escape, eu estou aonde ninguém está te vendo. A sua esposa não te viu chorar, a sua sogra não te viu chorar, ninguém viu. Mas eu vi e estou aqui para te consolar. Agora eu saí dali, mas não mais em desespero. E uma outra feita estava eu lá, chorando, na crise, a minha esposa lá dentro do banheiro. Eu não falei nada para ela de novo. Nada, ela começa a cantar e ela começa exatamente me respondendo a minha oração. Mas não acontece só comigo, irmão, já aconteceu com o irmão. Eu lembro que ela começou, aquieta tua alma angustiada. Deus está vendo tudo e vai responder. Não é do teu jeito, é do jeito dele. Deixa Deus fazer. Ela fez isso, eu falei, mas ela começou a cantar, eu falei, entendi. E as lágrimas cessam. O que eu estou querendo dizer com isso, irmãos? Vai para o secreto, que quando você se reclui, quando você se esconde, Deus entende que você está o chamando para um encontro real. Não adianta chegar no púlpito, extravasar, levantar os braços, botar uma melancia na cabeça e achar que você está conclamando Deus para vir te encontrar. E aí é onde Deus olha para você e fala, tá, agora ele está bom, agora sim ele está querendo um encontro. Ele está na condição de ter um encontro comigo. Olha lá, está se isolando. Olha lá, atrás da árvore, debaixo da escada. Olha lá, dentro do banheiro com a porta fechada. É a hora que Deus nos dá experiências. É a hora que Deus cura a nossa dor, a nossa alma. Coisa aonde o psicólogo não consegue enfiar a mão e arrancar. Deus vai lá e tira. E você levanta aquele gatinho que entrou mole, morto. Levanta como leão. Com a convicção que nós somos filhos do leão da tribo de Judá. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é a água. Ele é a fonte. Ele não tem um poço para você. Ele não tem um riacho para você, um ribeirão. Não, ele não tem uma represa para você. Ele é a fonte. E a fonte
Não tem como você encostar ou estar com a fonte e você ser a mesma coisa. Não tem como. Se você teve um encontro com a fonte, essa fonte vai entrando dentro de você e vai transformando todo o teu viver de dentro para fora. Vai transformando o seu caráter, a sua personalidade. Vai tirando tudo de ruim. Até que aquele versículo se cumpra. Uma nova criatura. Lembra daquele versículo? Aquele, Nicodemos, que não nascer da água. Nascer da água é o quê? Hoje já estás limpo pela palavra de Deus. Efésios 5, 23 vai dizer o quê? Paulo falando a respeito dos maridos e de Cristo para a igreja. Vós maridos, amai as vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para a lavar com água, que é a palavra. Então a fonte é a palavra, e a palavra é Cristo. Se você está sem que irmão quer saber o motivo da tua sede, é porque você está bebendo em qualquer coisa menos na fonte. Sede te dá dependência de beber ou de recorrer a coisas momentâneas. A mulher samaritana ia todos os dias beber do poço. Poço, e Jesus fala: desse poço que você bebe hoje, amanhã você vai voltar a ter sede e vai voltar nele. Mas da água que eu te der, se fará rios para a água da vida, rios que correrão para a vida eterna. Olha a diferença. Prova de que aquela mulher estava precisando dessa água, e Jesus sabia, por isso foi lá encontrar com ela, é que ela foi buscar a água do poço. Mas a Bíblia diz que quando ela ouve as boas novas a partir de Cristo, ela abandona os cântaros e sai correndo anunciando. Como quem diz: eu não preciso mais dessa água, agora eu tenho fonte dentro de mim. Não preciso mais de buscar dependência em outras coisas mais, pois eu tenho a fonte dentro de mim. Eu, Jesus, Ele é suficiente. Diz que fala, Ele é a fonte, Ele é o pastor, Ele é a porta. Tudo com artigo definido, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sem sombra de dúvida, eu sou o verbo, eu sou a palavra. E ela vai perguntar para ele. Eu sei que eu não entrei muito no texto, é porque não vai dar tempo, pulei mesmo. Outro dia eu prego sobre a mulher samaritana mais detalhado. Mas a questão, irmãos, é que essa mulher, ela teve que voltar na fonte, ela teve que voltar no poço, mas dessa vez o coração dela voltou diferente, porque Jesus naquele dia foi curar o coração dela, a alma dela. Sabe por que muitas das vezes nós saímos frustrados do culto? Porque nós esperamos vir no culto e Deus curar o nosso corpo, não sabendo que Deus curou a nossa alma. O processo é de dentro para fora. Deus fala assim: o que adianta eu curar do lado de fora, sendo que isso é resultado do emocional dentro? Então eu vou começar lá no espírito, depois na alma, depois no corpo, porque corpo é resultado apenas. Não adianta Deus começar de fora para dentro, tem que de dentro para fora. É tampar o sol com a peneira. Então você fala: mas se o meu processo está demorando anos, é porque está sendo de dentro para fora. Pode observar, antigamente você não sabia lidar com isso, agora você já consegue, porque o processo está acontecendo. Deus está trabalhando dentro do teu coração. Eu disse hoje para um jovem no trabalho: é assim que o evangelismo trabalha. Tem a palavra e a gente vai lá e
Não de doido, não de doido. Eu cheguei perto dele bem rápido e falei. Eu falei o nome dele, o apelido dele. Eu falei, Fogão, você sabia que o povo caminhou no deserto 40 anos, sendo que o trajeto era de 40 dias? Ele é? Mas por quê? Ele caminhou por 40 anos de trajeto, isso aí é anormal. Eu falei para ele, porque Deus estava preparando não a terra estava pronta, a promessa estava preparada, a bênção estava pronta, só que o povo não estava pronto para receber. E se Deus te dá algo antes do tempo, você humilha quem é para você honrar. Se Deus te dá algo antes do tempo, antes de preparar teu coração, você se vinga. Então Deus permite você rodar, e você fala, mas está demorando, hein? Está demorando. É o tempo que o teu coração está demorando para amolecer. Quanto mais rápido você amolecer esse coraçãozinho do céu, mais rápido a bênção chega. Enquanto você orar assim, Senhor, me honra para que eles saibam que o Senhor é na minha vida. Ô Senhor, me honra para eles verem. Ô Senhor, me faz rico para que eles vejam a minha vitória. Quando você estiver orando assim, seu coração está endurecido. Enquanto você não aprender que o maior beneficiado não é aquele que é perdoado, mas aquele que perdoa, você passa a ter vida, irmãos. Passa a ter paz. A gente entendeu errado. A gente acha que eu chegar para o presbítero Maurício, me perdoa. Ele recebeu perdão. Mas o mais beneficiado ainda é quem absteu-se do que aconteceu do passado, porque passado não se põe em jogo, passado morreu, acabou. Mas você não sabe o que ele fez no passado, o que ela fez não interessa. Eu fico irado, irmãos, quando eu ouço alguém, a Bíblia fala que irá pode pecar. Tá bom, tô irado, mas não vou pecar. Eu fico irado quando alguém fala assim, mas você vai colocar essa fulana. Você sabe qual foi o passado dela? Você sabe o que ela fez no passado? Sabe por quê, irmão? Porque eu também tenho um passado. E tem hora que o meu passado me bate. Ele tenta vir à tona. E eu penso assim, eu também não tenho dignidade para estar aqui não. Se for levar em conta o meu passado, eu não tenho dignidade nenhuma de estar aqui. Passado de ninguém é para trazer a jogo, irmãos. Porque a pessoa que viveu, morreu, acabou. O Jonas que viveu em 2010 já não existe mais, nem tem como eu voltar, não morreu, acabou. Você vai me julgar pelo que passou, pelo que eu não posso corrigir, pelo que Deus já perdoou, pior ainda. O único que poderia me condenar me perdoou. Aí veio um crente cheio do Espírito Santo para dizer que eu não tenho condição, que eu não posso. Quem é ele para dizer essas coisas? Quem é ela para dizer essas coisas? Esses dias aí estava gritando, esses dias aí estava mentindo, esses dias aí. Mas acontece que Deus já trabalhou, irmãos. Deus já perdoou e lançou no mar de esquecimento. E se Deus já perdoou e você continua acusando, a palavra diabo significa o quê? Acusador. Você está sendo filho do diabo. Filho do diabo não entra no céu de jeito nenhum. O diabo já foi condenado, ele não vai entrar. Ele já foi julgado, já foi condenado. Você acha que filho do diabo vai entrar? Não vai. Quem faz a sobra do diabo não vai. Quem mente, ele fala lá em João 8,44. Filhos, vós tendes por pai o diabo, ele chama de filho. Mas olha a palavra.
Porque pai também fala palavras duras para corrigir. Ele fala: filhos, vós tendes por pai ao diabo, e fazei de tudo para atender às necessidades dele, sabendo que ele foi mentiroso desde o início. E quando fala mentira, fala ali do que é peculiar, é próprio dele. Ele é mentiroso e pai da mentira. Ele é pai da mentira, e quem mente? Filho dele. Então, se você acusa, se você mente, você é filho dele duas vezes. Isso é importante, irmão. Fala, então como que eu posso ser filho de Deus? Gálatas 5 é o próximo tema que nós iremos iniciar. Os obreiros vão estar trabalhando nessa temática. Cada um vai pegar um fruto: amor, paz, benignidade, bondade, longanimidade. Um fruto. A Bíblia fala: produzir o fruto. Não é os frutos, é o fruto. Porque o fruto remete ao caráter de alguém, e é o caráter de Cristo. E ele está falando assim: Adão, metaforicamente, tá, irmãos? O Adão, você perdeu as suas características, a semelhança de Deus lá atrás. Para você recuperar, agora que você voltou para ele, aqui está o dever de casa. Produz amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, domínio próprio. Percebe que Deus abriu um caminho para a gente, e nós só vamos para o inferno se nós quisermos, porque o caminho está aberto, escancarado para você que sabe da verdade. Então glorifique a Deus, irmãos, por essa oportunidade a qual Deus tem te concedido. Assim como naquele dia. Só falo isso e finalizo. 5 minutos, eu finalizo. Prometo, estou olhando o relógio. A palavra de Deus vai dizer que essa mulher chegava no tanque, no poço, meio-dia. Sol escaldante do deserto. Por que meio-dia e sozinha? Justamente por causa do passado e do que ela estava vivendo. As mulheres, era de costume pegar água pela manhã, pelo período da manhã, 6 horas aproximadamente. O sol estava fresco e as mulheres iam em companhia. Por que essa mulher ia isolada? Porque ela cansou de ouvir: ah, essa daí já casou com fulano de tal, separou, casou com o outro, deu errado, casou com o outro, deu errado, casou com o outro, e agora ouvi dizer que está ficando com o esposo de outra. Ela ouvia isso possivelmente todos os dias. Então ela muda o horário, porque ir junto com as mulheres estava sendo desconfortável para ela. O que eles estavam falando era verdade? Era. Mas não cabia a eles falar. Não cabia. Era verdade? Era. Mas por que não libertou ela? Jesus fala a mesma coisa, mas liberta. Porque é o jeito que você fala, irmãos. Sabedoria de Deus para falar e para repreender na hora certa. Sabedoria de Deus para não chegar empunhalando, empurrando, gritando, mas ouvir como alguém que também peca e erra. Minha filha, Jesus, ele deixa ela falar, ele dá liberdade. Ele fala: me dá dessa água. E ela olha na mão de Jesus, vê que não tem cântaro, fala: não tem cântaro. Ela tem, mas se recusa a dar água. Porque judeu, samaritano, entre aspas, não se dão. A gente sabe dessa história. Não vou entrar em detalhe. Mas Jesus estava ali, chegou antes dela para tratar o quê? Ele queria dar fim naquilo que estava acontecendo todo dia. Ela chega e ele já está sentado no poço.
Porque parece que não, mas quando você está caminhando para o seu problema, você só sobrevive, você só tem tido força porque Cristo está lá. Porque tem gente que por muito menos não suportou chegar e ver a mesma situação e se matou. Aí você vai, você toma água da fonte e volta. Louvado seja Deus. Bendito o nome do Senhor Jesus. Então Jesus quer tratar aquela mulher e ele fala para ela: vai, chama o seu marido. E aí fala: Deus, chama o teu marido. Ela falou: não tenho marido, Senhor. Falou a verdade. Pode ser que tenha sido a primeira vez, mas falou. Falou por quê? Porque Jesus soube falar com ela, soube abrir o caminho. Jesus a respeitou. E ela fala: não tenho. E ele fala: bem disseste, porque já tiveste 5 e o que você dá não é teu. Está em adultério. O interessante é que ele fala: me dá dessa água, Senhor, para que eu não precise voltar aqui mais, me dê dessa água. E ele fala assim: então vai chamar o teu marido, ou seja, vai lá resolver o teu problema. Porque tem problema que é Jesus que resolve. Doença incurável é com ele. Causa na justiça é para ele. Mas problema de picante, problema de conversinha com outras pessoas já compromissadas, problemas de enrosco aí fora do mundo, é ele falando para você: vai e resolve o teu problema para que você tome dessa água. Não adianta eu te encher de palavra se dentro do teu coração continua podre. Vai lá, resolve o teu problema. É Jesus falando para a mulher pecadora adúltera, João 8: vai e não peques mais. Louvado seja Deus. Vai, tudo bem, vai, resolve para não cair na mesma, para não sofrer as mesmas retaliações. E Deus cura aquela mulher naquele dia. E ela chegou de um jeito, só que era um dia comum. Toma cuidado, irmãos, porque quarta-feira é um dia comum. Quarta-feira é o quê? É um culto comum. Aquilo que você trata como comum pode ser um dia que Deus decidiu dar a chave da tua vida. Foi num dia comum, irmãos. Ela levando água, Jesus já estava esperando para mudar a situação. Então não despreze os dias comuns. Se você estivesse aqui na segunda-feira, você ia ver a manifestação de Deus aqui. Na oração final, a gente não conseguia terminar a oração. A gente abria os olhos e a presença de Deus continuava nos envolvendo. Parecia que vinha na frente e vinha atrás, nos envolvia como um roda-moinho. Quem veio sabe. Por quê? Deus não tem dia específico para agir na tua vida, irmão. Ele não pensa assim: eu vou lá no domingo, porque domingo é dia que tem mais gente. É no dia que ele decidir. Pode ser até no dia que nem dentro, uma terça-feira. Foi no domingo desse e nós decidimos passar um tempo a mais aqui na igreja. Não mandamos mensagem. Eu estava pintando, meu propósito era pintar a parede da igreja. Foi pontuado. E não chega uma serva de Deus da nossa igreja, 2h pouca, num horário que não teria ninguém, passou desnorteada na rua, falou: pastor, o senhor está aí. Jesus, não despreze dia comum nem horário. Se for preciso, ele marca, ele cria uma agenda para você, mas não despreze.
É verdade, às vezes você está pensando que você vai ser curado na igreja, às vezes Deus te cura no trabalho, através de uma palavra e de um louvor. Então não despreze. Viva a tua vida com valor. E o resto Deus realizará no mundo. Amém, irmãos? Essa é a palavra. Eu vou dizer que é a palavra que estava no meu coração. Porque eu tinha uma palavra no coração, mas aqui fala a palavra que foi, tomou outro rumo. E eu sei que Deus falou nessa noite com pessoas. Assim como falou comigo. Alguém nessa noite que reconhece que se perdeu, se acostumou a beber no poço, gerou dependência e ficou falando assim: nossa, mas aqui dá para beber água também, então eu vou beber todo dia aqui. Começou a beber todo dia lá. E você está bebendo nessa água, mas não se satisfaz. Nessa noite Deus está te dizendo: há uma fonte aqui. Alguém que deseja fazer uma aliança com Deus nessa noite. Alguém que estava afastado dos caminhos do Senhor, mas hoje deseja retornar. Todos salvos. Glória a Deus. Então, ficamos mais felizes ainda. Todos salvos. Glória a Deus. Vamos orar, irmãos. Peço que a igreja se coloque de pé. Nós estamos orando. Que Deus venha abençoar a noite dos irmãos. Amanhã, quinta-feira, ainda temos nossos compromissos de dia, acordar cedo. Amanhã não temos trabalho aqui, mas temos na nossa sede. Aqueles irmãos que puderem ir, bom, estarão sendo muito bem recebidos pelo pastor presidente. Falei que não tem trabalho aqui, não vai ter trabalho na igreja, tá, irmãos? Mas amanhã nós teremos, na salinha lá em cima, nós teremos a confraternização dos jovens. Bom, os jovens escolheram isso, figurino. Então é uma confraternização temática. Então cada jovem vai vir caracterizado de um personagem bíblico. Tudo novo, levando para a Bíblia. Né? Se não levar para a Bíblia, escorrega e cai e não vale nada. Então Deus está sendo louvado através desses jovens, dessa igreja.